Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero falar brevemente com você hoje sobre a autoridade e a constituição de um discípulo de Jesus. Olhando para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo 17, nós vemos o desfecho do envio, dos 70, a missão dos 70. Jesus separou 70 homens, 70 discípulos, os separou em duplas, enviando para as aldeias. Aqueles homens tinham uma referência, eles conheciam Jesus, eles souberam dos sinais, milagres e maravilhas, muitos deles contemplaram aquilo que realmente havia acontecido, e eles estavam contagiados por aquela virtude grandiosa do Senhor no Espírito. E Jesus os envia, não é? Ou seja, Jesus, naquela condição humana, ele precisava se deslocar de aldeia em aldeia, mas ele se multiplicou através daquelas 35 duplas, vamos dizer assim, através daqueles 70 homens, juntamente com os apóstolos, os demais que acompanhavam, né? Então, essa porção, ela é muito significativa, né? De como a obra se multiplica através com os dons, né? Em referência no Senhor, mas através de múltiplas pessoas com características diferentes, mas que conheciam Jesus, sabiam dos sinais, dos milagres, estavam alinhados com aquele mesmo propósito e realmente partiram naquela missão. Mas aí vem o desfecho, né? O desfecho, quando eles regressam, quando eles voltam, está no versículo 17, diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetiam pelo teu nome. Então, onde eles iam, onde eles foram, eles encontraram enfermos, eles encontraram pessoas de todo tipo, vivendo todo tipo de carência, pessoas aprisionadas por espíritos demoníacos, pessoas realmente que estavam assoladas, enfermas em sua alma, pessoas que estavam dominadas mesmo pela fúria de Satanás naqueles dias, em suas revoltas, em seus pecados, em suas religiosidades e assim por diante. E eles fizeram uso do nome de Jesus, fizeram uso da palavra daquele envio, fizeram uso daquilo que eles haviam visto, eles simplesmente replicaram o que eles viram. A pregação de João Batista era de arrependimento, Jesus também pregou o arrependimento dos pecados. Eles pregaram exatamente no nome de Jesus, em autoridade, para a obra de Deus se realizar em benefício daquele que estava cativo e daquele que estava refém. E a palavra mostra claramente no testemunho deles, todo contentes, felizes, alegres, ainda eram jovens, né? No desenvolvimento da fé e como instrumentos de Deus naquela primícia tão grandiosa que estava acontecendo. E a maioria deles, com certeza, nem fazia ideia ou tinha um discernimento com profundidade do que se passava, né? Na figura do Messias ou do propósito que ele tinha como um todo e da própria cruz, talvez até. Mas os próprios demônios se nos submetiam pelo teu nome. O envio do nome de Jesus é uma coisa inacreditável, sabe? Mesmo aqueles que estavam sendo ainda exercitados ou experimentados na fé, usufruíam do resultado, do poder do nome, usufruíam de serem usados por Deus na mesma envergadura. O discípulo enviado em fidelidade e obediência, ele flui na mesma unção, ele vai fluir na mesma dimensão, ainda que sua voz seja diferente, a condição da colocação das palavras seja pela sua própria forma, mas o resultado é o mesmo, porque a mesma voz é a voz de Deus, é a voz daquele que se encaminha prudentemente em fidelidade dessa maneira. Só que Jesus os surpreendeu no versículo 18, dizendo: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus estava em espírito vendo onde eles repreendiam demônios, onde eles impunham as mãos, onde eles liberavam palavras, onde eles curavam enfermos, era Satanás caindo. A vitória do reino de Deus prevalecendo. E o relâmpago, ele é rápido,
né? Ele fulmina o céu rapidamente. Então a queda de Satanás diante daquela autoridade, ela era rápida. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. É tempo do Senhor responder rapidamente, sabe, a sua constituição, a sua fé, a sua unção, daquilo que você está vivendo em aliança mesmo, né, com a cobertura espiritual, com a direção do Senhor, com o envio para aquilo que Ele te constituiu no ministério, naquilo que você tem feito, em qual seja a área da igreja, ou seja uma situação específica de uma convocação, seja como um relâmpago mesmo, e você possa ter certeza no teu coração dessa virtude pelo poder do nome de Jesus, de uma autoridade que é constituída, de uma autoridade que ela é delegada, né? E depois, o versículo 19, Jesus concluindo, ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E eu quero declarar em nome de Jesus, ou te relembrar dessa palavra, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a sua vida. Nós recebemos essa porção, essa unção do Senhor que nos chamou, e nos chamou na obra e no ministério e na autoridade do apóstolo, e nesse comissionamento que também está sobre as nossas vidas, e que de alguma maneira, se ele está desapercebido, ou você está desapercebido por alguma frustração, algum tipo de provação na alma, alguma situação da sua fé, em nome de Jesus eu declaro: esse sentimento não vai ficar mais embotado no teu coração, e realmente você possa fluir nessa autoridade e nessa constituição, e nada absolutamente vos causará dano. Aquele que está então debaixo desse comissionamento, dessa autoridade do Senhor, separado como aqueles homens ali estavam, eles têm realmente uma convicção de que se o inimigo entrar por um caminho, ele sairá por 7 caminhos. Mas no versículo 20 Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Em outras palavras, a glória não é tua. Fica com Deus.